Vamos tentar manter a mão leve do começo ao fim. Por quê? Porque ela pesada a gente já consegue. Então assim, vamos com paciência, vamos tentando manter ela mais levinha. É melhor que ela esteja mais clara do que mais escura, né? Então assim, é melhor que a gente tente manter ela sempre mais leve. Isso na hora que você for fazer um rosto vai ter uma importância muito grande, entende? Por quê? Porque aí você vai conseguir manter a leveza em tudo. Eu estava comentando esses dias sobre uma coisa que ela é bem importante, assim, né? Quando a gente faz um desenho de rosto antigo, né? Uma pele mais velha e tal, que tem uma certa textura, ele parece que assim impressiona mais, né? As pessoas ficam mais impressionadas porque vem aquela textura, né? Vê que é bonito e tal, e aí se impressiona. Até aí tá tudo certo. Porém, você fazer a pele mais velha é mais fácil do que a mais nova. Por quê? Porque se você der algum errinho, às vezes acaba pesando a mão demais, passa batido por conta da textura, né? Ó, aqui eu inclinei um pouquinho mais a minha caneta e tô batendo e puxando, né? Batendo e puxando, lembrando que é esse movimento aqui, ó. Eu bato e puxo, entendeu? Porém, sem fazer essas marcações. Mesmo batendo e puxando, riscando, né, normalmente, eu tento manter a leveza. Então, assim, tentem manter a leveza sempre. Isso aqui vai definir o aprendizado de vocês. Isso aqui vai definir a qualidade do trabalho de vocês. E o trabalho eu digo não, ainda que seja só por hobby, né? É, é um trabalho. É uma coisa que você começou, né? Outra coisa, olha, por que eu estou puxando daqui? Porque aqui é a concentração do mais escuro, né? E aí o mais claro é aqui na ponta. Então primeiro eu vou no mais escuro. Lembrando também que aqui a pigmentação dela vai ser daquele modo que a gente estava conversando, que é o asterisco. Outro detalhe, ó, aqui nesse caso, nessa pétala aqui não, mas ainda que seja bem claro, nunca é branco de verdade. Em raros casos que vai ser branco de verdade, entende? Então assim, ainda que seja claro, vamos pigmentar. Eu vou passar uma visão para vocês também muito boa, para vocês conseguirem suavizar o desenho, viu? É na verdade um bônus, uma dica muito bacana. Às vezes vai ter gente que vai ter dificuldade, né, em suavizar só com o peso da mão. Mas depois que vocês pegarem a manha também, mesmo com o peso da mão, vocês já vão conseguir suavizar. Outra coisa muito importante, gente. Começou para um lado aqui, faz ela toda para esse lado, porque aí todas as linhas vão se encontrar. Do que se você fizer isso aqui que eu estou fazendo para um lado só numa ponta, né? Só num pedaço, tipo até aqui mais ou menos, né? Eu risquei assim, e daqui eu já mudo de posição. Às vezes essa linha aqui, ó, ela vai ficar exposta, entendeu? Que eu comecei. Então assim, preenche todo para um lado, né? Veja até onde você pode escurecer para um lado só, lembrando que você vai escurecer um pouco mais para os outros lados também, né? E isso aí vai mudar algumas coisas também, certo? E é isso, ó. Fui para uma direção só, agora eu viro minha folha. Vamos para outra direção. Lembrando da folhinha aqui para apoiar a mão, beleza? Muito importante. Ó, aqui eu posso fazer um movimentozinho circular assim mais curtinho para pigmentar e vou abrindo. Lembrando novamente, suaviza.
Mantém ela mais leve, vai fazendo ela bem levinho que você vai conhecendo a caneta. Às vezes vocês marcam um pouco mais, né? Por conta de não conhecer. Então assim, vai se familiarizando com a caneta. Limpa a ponta e continua. Logo no começo também o meu saía bem marcado. Mas aí depois eu fui, né? Me policiando. Outra coisa, aqui eu estou fazendo ele um pouco mais rápido, às vezes eu deixo um pouco mais lento quando eu lembro, para que vocês acompanhem também. Ah, mas porque você é melhor? Não, é porque quando você pega a inclinação certa, com a mão certa, você vai e acaba pegando uma certa agilidade. Então assim, né, acaba se tornando uma coisa fluídica. Desenhar com a caneta é uma coisa fluídica, entende? Outra coisa, se amanhã ou depois vocês quiserem fazer desenhos um pouco mais marcados, não tem problema nenhum. É bonito também, né? Também é artístico. Porém, tem uma diferença, né, entre o artístico e o de qualquer jeito, ou falta de conhecimento, né, e tal. Então, assim, é bom que vocês tenham também a base do suave, porque se precisar tem também. Olha só o que eu estava falando. Vocês veem que tem uma linha que está passando aqui, olha. Pois é, essa linha é o seguinte, se eu parar de pigmentar nessa direção e já pular para outra direção, essa linha vai ficar marcado. Então olha só como é que eu pego dois lugares aqui, ó. Tá vendo? Ainda que eu vá jogando mais sombra por cima, no final de tudo essa linha vai continuar marcada. Então qual que é o certo a fazer? Eu continuo nessa mesma direção até o final. Lembrando que se o final aqui for muito clarinho, então eu venho nessa direção até onde a luz permite, né? Até onde ela permitir, eu vou nessa direção. E aí vou clareando ela junto, entende? Até porque para não ficar marcado. Ó, tá vendo? Eu fui morrendo, fui diminuindo a intensidade para essa ponta. Aqui é a mesma coisa, eu vou pesar um pouquinho mais e aí eu vou diminuindo a intensidade. Tá vendo? E é isso aí. Depois eu venho corrigindo algum lugar que marcou, outro lugar que não marcou direito. Isso também tem que existir, olha. Se até aqui marcou, você não precisa voltar daqui até aqui. Não, você vem exatamente onde você não pigmentou e pigmenta. Senão você vai escurecer tudo de novo e não vai acabar nunca. Ó, às vezes dá uns pontinhos de tinta, é porque a gente não está marcando, né? Aqui talvez não dê para ver direito, mas às vezes acaba dando. Vai vir escurecendo, aí você vem de baixo e vem subindo. Mas aí não vai ficar tão marcado porque aqui em cima você já fez. Entende? E é isso aí. Lembrando que aqui é a luz, né, maior, né? A luz maior está desse lado de cá. Gente, decalque é muito importante. Para quem ainda não sabe o que é um decalque, é justamente isso aqui. Você pegar uma imagem e passar ela para o papel, seja qual for a forma, pelo celular, pelo computador, uma mesa de luz, entende? Isso é muito importante, porque aí você pega exatamente as proporções, os tamanhos dela. Isso vai te ajudar muito a não se perder, a fazer um trabalho coerente, né? Às vezes você vê algum trabalho bacana, mas ele fica meio incoerente. Tem desenho realista que às vezes a pessoa... Vocês já viram alguns desenhos realistas que às vezes a pessoa tá vesga? Normalmente é por isso que acontece. Por quê? Às vezes a pessoa vai desenhar e desenha na mão, assim, não tem problema não, tem gente que consegue. Na verdade, todos nós podemos conseguir se a gente treinar. Mas assim, é um pouco mais difícil. Aí, a pessoa, olha só, vamos lá. Eu fiz para essa direção, fiz para essa, agora eu vou fazer para essa. Voltando ao assunto. Às vezes a pessoa vai olhando e fazendo e vai que vai. Só que chega um momento que às vezes um olho pode ficar maior do que o outro, o olho pode ficar vesgo, né? O nariz pode ficar fora do lugar. Então tem... E às vezes o sombreado ficou massa demais. Por que isso acontece? Poxa, às vezes a pessoa tinha um sombreado muito bacana, fez um trabalho maneiro, só que na hora da proporção a pessoa tirou a proporção errada. E aí complica.
aí vai sair um negócio de um lado, de um jeito, outro de outro. Gente, o negócio é o seguinte, às vezes se a gente chegar muito perto dessa linha para pigmentar, ele acaba ultrapassando para o lado de cá. Então faz o seguinte, pigmenta pertinho dela. Depois você vem, olha, aqui vocês estão vendo que está um pouquinho mais claro. Depois eu venho no movimentozinho circular, ó, bem levinho e vou preenchendo. Porque aí a chance de eu errar é bem menor. Entende, olha? Aqui ele é um pouquinho mais escuro. Então eu venho assim, ó. Olha lá, pigmentei. E aqui é mais escura normalmente, então eu consegui deixar ele um pouco mais escuro. Sem errar, sem ficar ultrapassando o desenho daqui do lado. Entende? E é isso aí, olha. Aqui a gente já conseguiu pigmentar legal. Continuamos para o mesmo lado, olha. Quanto mais você vai preenchendo aqui a fibra do papel, quanto mais você vai pigmentando, mais ele... parece que ele vai ficando mais fácil de você colocar tinta, entende? É impressionante assim, mas depois de um tempo parece que a folha meio que estava lisa demais, tava presa demais, né? E aí você começa a fazer isso aqui, parece que ela vai soltando. Então ela acaba ficando mais tranquila assim de pigmentar. Outro detalhe, dos que a gente vai usar, gente, é o circular, viu? Se prende aí no circular também, não é só o reto não. Olha lá, pigmentei tudo para esse lado, certo? Já foi aqui, para cá, para lá. Agora vamos fazer para onde? Vamos fazer para frente, que é basicamente para onde a sombra nos leva. Então, olha, vamos daqui para frente agora. Olha o dedo onde está. Tá vendo? Quase na metade da caneta. Às vezes nem pigmenta. Aí eu tenho que chegar um pouquinho para frente para escurecer um pouquinho mais. Chego um pouquinho para frente a mão e levanto um pouquinho mais a ponta da caneta, para ela pegar um pouco mais na folha. Agora, depois que você joga para todas as direções, quando você quiser escurecer para um lado só, aí ele já não marca tanto. Entende? Agora, se só tem para 2 lados, 3 lados e você fez só na metade só a pigmentação, às vezes ele acaba ficando assim, né? Ficando marcado. E aí vamos lá, como essa daqui é a direção da pétala, né? Basicamente a direção da sombra dela, a gente pode pesar um pouquinho mais. Isso aí. Vamos pular para a próxima pétala então. A próxima pétala vai ser qual? Vai ser essa daqui, olha. Tá vendo? Ela tem um sombreado que vai daqui, né? Ele começa aqui embaixo e vai até em cima. Então vamos marcar bem de levinho aqui. Ó, aqui a gente tem uma outra pétala, que é essa de cá, né? E aí vamos marcar ela aqui, cadê? Bem de levinho. Só pra gente ter uma base aqui até onde a gente pode ir. Talvez não dê pra vocês verem, mas tá marcado. E aí aqui a base dela é mais escura, então vamos começar da base. Galera, lembrando, mão distante da ponta. É uma coisa que tem que lembrar toda hora. Senão quando você vacilar, sua mão já está na ponta da caneta, já está riscando com tudo. E aí não é legal. Lembrando que aqui também nessa delimitação, ela não é para acabar a sombra aqui e começar aqui claro, não. Essa limitação, ela é a parte da transição, né? Então, assim, aqui vai ser a transição da luz e da sombra. Aqui é mais escuro e ali vai ser a transição. Então, assim, mesmo esquema, aqui escuro e para lá claro.
Vai jogando a sombra clara para lá. Ainda que pareça que ela está muito marcada, ela não está. Então, assim, é bom que a gente faça uma limitação, uma transição boa. E é isso aí, ó. Vamos mudar a direção. E vamos que vamos. Ó, eu vim chegando aqui perto, eu já vou diminuindo o peso da mão. Chegando aqui perto, eu já venho diminuindo o peso da mão. Porque aqui já vai ser a parte mais clara, né? Se eu for começar a parte mais clara muito perto dela, é provável que eu risque demais. Então o que eu faço? Eu venho aqui da mais escura, mantenho minha mão longe da ponta e a amplitude aumenta. Então olha só, né? Aí eu vou inclinando até eu ver até onde eu posso começar a riscar. Olha só. Tá vendo? Daqui para lá é muito mais fácil para eu manter uma leveza do que se eu pegar daqui para cá, né? Da transição dela para cá é mais difícil. Então eu venho daqui de trás, ó. Daqui de trás eu vou fazendo esse movimento de pêndulo, ó. Eu bato e tiro ela mais leve, mais pro alto, né? Coloco mais baixo, vou pro alto. E aí, olha, eu consigo manter uma leveza maior. E essa parte, consequentemente, vai ficando mais clara, né? Ó, aqui é mais escurinho, porque tá debaixo dessa daqui, né? Essa parte é toda escurinha. E daqui pra lá, mais claro. Viu? E aí você pode esticar mesmo, né?